Olá novamente para você que já me conhece e para você que está me assistindo pela primeira vez, prazer! Eu sou o Chris e neste vídeo eu vou responder uma das perguntas mais comuns que me fazem também, que é: Chris, como você aprendeu inglês? Eu tô olhando aqui porque eu fiz uma anotaçãozinha. Vocês não conseguem ver aí, mas eu anotei aqui porque sem roteiro eu tô ferrado. Idioma é uma coisa viva, você não para de aprender ele. Então, neste vídeo eu vou focar como é que eu comecei do zero, realmente respondendo a pergunta em Chris, como você aprendeu inglês? Um título melhor para o vídeo seria: o que você tem feito para continuar aprendendo inglês? Porque realmente é algo constante, não tem como você falar: eu aprendi inglês, pronto, férias, não vou fazer mais nada, não vou estudar mais nada. É uma coisa que você continua tendo que aprimorar, ainda mais pelo fato de eu ser professor. Então neste vídeo eu vou focar como é que foi meu início de aprender inglês do zero, literalmente. O que eu fiz? E na segunda parte desse vídeo eu vou falar sobre o que eu tenho feito atualmente para continuar aprendendo inglês. Porque eu moro no Brasil e sou professor no Brasil, então eu preciso estar sempre em forma. Ok? Agora que já temos isso explicado, vamos dar início ao vídeo. Toca a vinheta! Ah, eu não tenho vinheta. Ok, então vamos à primeira parte. Bem, o começo do zero mesmo foi mais ou menos assim. Eu escutava músicas em inglês na rádio, na TV, ou quando alguma pessoa estrangeira visitava o Brasil e ela era entrevistada na TV, e eu achava o som de inglês muito interessante, muito bonito. E eu pensei, seria legal se um dia eu conseguisse falar inglês, ou se eu conseguisse entender o que eles estão dizendo, ou se eu conseguisse cantar as músicas que eu escuto no rádio. A ideia principal do zero partiu daí, é simplesmente como um interesse, e como um hobby, como uma diversão. O que eu usei, as minhas ferramentas principais, como eu não tinha dinheiro, né? Até hoje eu não tenho, pra falar a verdade. Enfim, família pobre, né? Então eu fazia uso do que eu tinha no momento, os recursos escassos que eu tinha. E naquela época, quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha, não era meu, mas era de um dos meus irmãos. Um dos meus irmãos tinha uma revista, aquelas revistas que vem com a letra da música em português, inglês ou espanhol, dependendo da música, e também com os acordes, eu acho, que é assim que fala, para você aprender a tocar a música no violão. Eu não sei tocar violão até hoje, um dia eu vou aprender a tocar, eu quero aprender a tocar violão, mas enfim, eu pegava essa revistinha para aprender através da letra da música. Então tinha algumas músicas em inglês e algumas músicas em espanhol, e eu corria pro rádio quando aquela música estava tocando. Olha só o sacrifício da pessoa. Esperava a música tocar no rádio para poder ouvir, para poder treinar o listening. Olha como é que era o sofrimento da pessoa. E lá, naquele tempo, fazendo isso, eu comecei a aprender a cantar as músicas realmente, mesmo sem saber a tradução. Eu cantava, eu tentava imitar os sons. Eu emprestava também CDs dos meus amigos e procurava colocar no rádio e ouvir as músicas e tentar imitar os sons. Então eu ouvi muito inglês, mesmo antes de conseguir falar alguma coisa. Segunda coisa que eu posso colocar aqui, que foi fundamental no meu início do básico de inglês, que eu vou dar uma coladinha aqui, é filmes. Bom, quando chegou o DVD no Brasil, ótimo, né? Então eu fiquei super feliz. Eu locava um DVD, que era o que o dinheiro dava, e eu assistia várias vezes o DVD do filme, levando em consideração, é claro, né, que eu fugia do português. Eu sempre assistia os vídeos e filmes, aliás, em inglês, com legendas em inglês. Eu assistia várias vezes, como eu já disse. Eu também fazia algo parecido com o que eu fazia nas letras da música. Eu tirava informações, eu tirava vocabulário, verbo, expressões, gírias, e eu tentava memorizar, eu escrevia alguns papéis e depois eu fazia diálogos comigo mesmo. Eu conversava comigo na frente do espelho, inventando diálogos, copiando os diálogos dos filmes. Então era super engraçado. E eu fazia isso por um bom tempo, várias vezes, quase todos os dias, porque era divertido, não tinha ninguém me cobrando. Bom, pobre, não existia banda larga na minha casa naquela época, com certeza não. Então tinha um programa do governo que, no local da cidade, no interior de São Paulo, que eu sou, de Registro, cidade pequena, em que você tinha 30 minutos para usar a internet. Então eu saía da escola, ia para casa, almoçava, ia lá, pegava minha senha, tinha que pegar a senha numa filinha, e você podia usar 30 minutos da internet. E era isso que eu fazia, quase todos os dias.
Eu pegava minha senha, esperava a minha vez, usava os 30 minutos para fazer o quê? Para pegar mais letras de música e para para pegar a tradução das letras que eu não tinha ainda. E aí eu fazia o meu estudo em cima das letras da música e sempre tentando cantar elas da melhor maneira possível. Verdade. Se você tivesse sorte, tipo, chovesse e poucas pessoas aparecessem, você conseguia mais uma senha para acessar mais 30 minutos, mas geralmente eu conseguia 30 minutos de internet por dia. Acreditem, gente. Como eu disse, quando você não tem essas oportunidades, você cria essas oportunidades. E eu fazia o máximo de proveito, tirava o máximo de proveito dessas três coisas: letras de músicas, filmes e os 30 minutos de internet que eu tinha. Eu usava os 30 minutos também, é claro, para fazer pesquisas para a escola e tudo mais. Então, os meus recursos eram bem escassos, mas eu tinha interesse e fui lá tentar. O que me ajudou bastante foi contexto. Eu aprendi muitas coisas, principalmente do filmes, através de contexto. Tanto é que depois que eu fui ser professor que eu entendi algumas coisas. Eu falei assim, eu pensava assim, então é por isso que eu falo isso, mas eu realmente não sabia. A minha forma de aprender inglês foi muito estranha, porque eu meio que fiz uma imersão no idioma. Eu não me importava em saber, eu só queria estar envolvido por ele. Através de música, através de filmes, eu entrava e imitava sem saber o que eu estava falando. E essa imersão me ajudou muito. E eu nem sabia o que eu estava falando no início, depois eu fui aprendendo. E quando eu me tornei professor, que eu fui estudar mais a parte gramática, eu fiquei apavorado, porque eu vi que tinha, tipo, regras pra falar isso, pra falar aquilo. Uma das coisas que eu mais me lembro, por exemplo, é o uso do might. You might be hungry, or he might be late, or it might rain tomorrow. The word might... Opa, quase falei inglês já. O might... eu já usava e foi engraçado porque depois que eu aprendi o que significava e as regras que existiam por trás, o quanto por cento de probabilidade ou de possibilidade existe para você usar might, então eu aprendi de uma forma meio inversa, como se fosse um nativo, um bebê mesmo. Aprendi do início assim, só falando as coisas, e no final das contas, quando eu vim morar para Curitiba, eu já tinha o básico de inglês bem estabelecido, bem forte. E isso me ajudou bastante. Agora você tem mais uma ideia de como eu comecei do zero a aprender inglês. E na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito no momento para aprender inglês, ok? So, thank you for watching this video. Have a sense of humor. Vejo você no próximo vídeo. Bye!